Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 10, do versículo 34 até o capítulo 11, versículo 1. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz na terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. Os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, recebe a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar na cidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus começa dizendo aqui que ele não veio trazer a paz, mas sim a divisão. Ele vem trazer, mas sim a espada, de fato. Qual que é essa divisão? Qual que é esse sentido dessa palavra? É que a palavra do Senhor, em verdade, traz para nós advergências diante de muitas situações familiares, no trabalho, na nossa comunidade também. Então, diante da verdade, da palavra que vem de Deus, vai ter situações que vai vir de encontro com alguns costumes, com algumas... vamos colocar aqui. As pessoas têm o costume de levar para benzimento, para muitas coisas. Aí você toma conhecimento da palavra que isso aí não é correto, que o correto é você mesmo, o pai e a mãe abençoar, o pai e a mãe fazer oração. Isso aí vale mais do que certas crenças, né? Então, assim, neste agir, quando você fala isso, para muitos não vão entender, vai falar que não tem nada a ver. Aí então entra um conflito. Mas aí você vai para o lado do quê? Para o lado da verdade. E é esta verdade que Jesus está dizendo que causa conflito, que causa divisão. Então você tem a verdade que vem de Deus. Você tem os ensinamentos que vêm de Deus. Aquele que ouve a verdade, a palavra de Deus e coloca em prática, vamos colocar aqui, não mentir, não roubar, não matar, adulterar, várias coisas assim que a palavra nos orienta e nos ensina. E aí quando você fala essa verdade e isso causa desconforto, é justamente essa espada, essa divisão, porque a palavra de verdade ela corta dos dois lados, né? Como a espada, ela é verdadeira, então não tem nada que a gente possa negar essa verdade. Então aquele que não negar Jesus diante dos homens, ele não negará no céu. Então eu devo, como que eu nego ao Senhor? Quando eu omito a verdade. É quando eu sei que é uma coisa que é verdade e que vem de Deus e eu faço de conta que não é verdade, que não estou nem aí. Às vezes você escuta até palavras de pessoas dentro da sua casa. E aí o que você tem que fazer? Você tem que dizer a verdade, você tem que corrigir com discernimento, mas você não pode se omitir diante de uma verdade. Eu luto muito por isso dentro da minha casa. Quando eu vejo que tem algo de errado dentro da minha casa, eu procuro manter a firmeza da fé, baseado naquilo que Jesus ensina, e trazer para os meus filhos, para minha esposa, essa verdade. E eu, na minha prática, eu não omito essa verdade e eu procuro dar testemunho dele. Dar um testemunho da verdade que vem de Deus. Então, assim, ir à missa aos domingos, confissão, eucaristia, não negar Jesus, ser fiel a Deus, é o que eu procuro ensinar. Então, diante disso, vai ter momentos que vou ter que ir contra, né, a minha esposa, ir contra meus filhos, ir contra meu pai e minha mãe, porque eu tenho que dizer a verdade, eu tenho que ser fiel a Deus. E eu não posso omitir essa fidelidade a Deus por amor a eles, eu negar uma verdade. Então eu tenho, por amor a eles, aí que é o contrário, eu tenho que dizer a verdade, porque
se ele estiver indo para o inferno por causa dessa minha omissão, eu estou pecando também. Então, por isso, querido irmão, que dizer a verdade às vezes vai contra essa vontade do coração humano e vai bater de frente, vai ter as divergências. Jesus, no diário bíblico, Jesus nos desafia com as suas palavras a vir trazer não a paz, mas a espada, indicando que seguir a verdade do reino de Deus pode ter divisões, até mesmo dentro da própria família. Ele nos ensina que Deus deve ocupar o primeiro lugar de nossa vida, acima de qualquer vínculo humano. Jesus também ensina sobre o custo dos discípulos e o valor de sacrificar nossa vida por ele. Quem recebe seus enviados recebe o próprio Cristo. A passagem nos convida a avaliar nossas prioridades e amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo diante de dificuldades e conflitos. Que possamos seguir Jesus com coragem, devoção total, e não segundo o nosso próprio jeito, mas segundo a sua vontade, com coragem, entrega e amor absoluto a Deus. Então, diante desse ensinamento, o que o texto diz para mim? Que para seguir a Jesus com coragem, entrega e amor absoluto a Ele. Coloca a mão no teu coração, querido irmão, diante daquilo que você tem ouvido, diante daquilo que você tem trazido para a sua vida, para a sua família, para o direcionamento. Vai ter momentos de conflito, vai ter momentos de adversidades, mas uma coisa é certeza. Diante disso, para manter a paz no teu coração, eu preciso ser justo e verdadeiro, eu preciso seguir a verdade que vem de Deus, aos ensinamentos da sua palavra, ao ouvi-lo e colocar em prática, com discernimento, eu não negar a verdade e ser fiel ao meu Senhor Jesus. Amar Ele em primeiro lugar na minha vida, mostrar o caminho da verdade com os meus gestos, com as minhas atitudes, com o meu proceder, mas diante de tudo isso, colocando Deus em primeiro lugar, no centro do meu coração, para que eu possa dar esse exemplo de testemunho de vida, mas que vai ter momentos que eu não posso negar essa verdade. Já aconteceu comigo, de até conversando com a minha mãe, né, com meus familiares, teve um momento que eu tive que defender a verdade. O que é defender a verdade? É falar aquilo que eu aprendo com autoridade. Eu não posso também falar algo que eu não sei, que acho que não existe o acho. Então, por isso que você tem que ter tempo de qualidade com Cristo, com o estudo, com discernimento, para que você também não diga coisas que você acha que é verdade, mas que diga com autoridade, junto com a igreja, junto com o catecismo, junto com a palavra de Deus, junto com o magistério, e tudo isso você encontra, meu irmão, dentro da igreja de Cristo. Por isso que a igreja é o sustentáculo da verdade, que nós acabamos de ver no Café com Jesus. E diante desse sustentáculo, nós trazemos a autoridade, que é o discernimento daquilo que gera dúvida no coração, que gera divisões diante de fé, diante das crenças, diante de seguir o Senhor. E neste momento, Senhor, diante da Tua graça, eu quero colocar aqui toda a minha família, quero colocar os meus familiares, eu quero colocar as pessoas que nós nos aproximamos, para que nós possamos viver a Tua presença, o Teu amor, o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Que o Teu Espírito Santo conduza o nosso coração, para que nós possamos ter coragem, para que a gente se entregue e viva esse amor absoluto a Ti, Senhor. Sabe, irmão, me vem assim muita opressão maligna mesmo, diante de você amar a Deus em primeiro lugar dentro da sua casa. Muitas opressões, tirando de você, tirando de nós as atitudes cristãs, tirando de nós a rezar uma Ave Maria, tirando de nós, sustentando a sua fé, colocando em dúvida as tuas práticas religiosas, onde que você sabe que é verdade, mas você omite por causa de amor ao filho, amor a um esposo, amor a isso. Não omita essa verdade. Sustenta a sua fé. Diga a verdade, sem ofender. Mas o que é rezar uma Ave Maria? O que quer dizer a palavra mãe? O que quer dizer Nossa Senhora como sendo essa intercessora? O que quer dizer a Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana? O que quer dizer ser católico?
Diante de tudo isso, o Senhor vai te dar discernimento para que você diga a verdade. Não tenha medo de dizer a verdade. Não tenha medo de sustentar a verdade dentro da sua casa, diante dos seus familiares. Mas para tudo isso, para que eu tenha mais autoridade, eu preciso dar bons exemplos também da minha fé, dar bons exemplos também de ser cristão. Não adianta só também querer sustentar a verdade, mas eu não ter autoridade no amor dentro da minha casa, no amor com os meus familiares, de dizer o amor de Jesus no meu agir, no meu proceder, que isso também venha trazer para o nosso coração discernimento para que a gente possa prosseguir com essa palavra de verdade. Talvez, irmão, é essa palavra que está cortando hoje, um dos dois gumes no teu coração, é dizer isso. Talvez você tenha falado tanto de igreja, tenha falado tanto de coisas com discernimento, mas o teu agir não condiz com o ser cristão. Talvez o teu agir tenha sido um agir de arrogância, um agir de emburramento, um agir de nada, não traz nada desse amor de Cristo para as pessoas, e tudo isso tem gerado desconforto no coração das pessoas e tem gerado isso, as dúvidas da tua palavra, tirando a tua autoridade diante da verdade que vem de Deus. Então que a gente possa viver cada graça que Jesus nos mostra hoje, para que a gente possa ter essa palavra de autoridade e amar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, com coragem, com entrega e amor absoluto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso